Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Com a tia Gláucia está tudo bem. Preparados para mais uma aula? Hoje a tia Gláucia trouxe uma história muito legal. Vocês vão ouvir com atenção a história que vou contar, pois ela é muito interessante e depois com ela muitas coisas nós vamos aprender. Eu trouxe para vocês a história Cachinhos Dourados e os Três Ursos. Em uma casinha na floresta moravam 3 ursos: o pai urso, a mãe ursa e o filho ursinho. Um certo dia, resolveram ir dar uma volta enquanto o almoço esfriava. Enquanto a família estava fora, uma menininha loira, de cabelos cacheados, cujo apelido era Cachinhos Dourados, estava perdida na floresta e, ao avistar a casinha, resolveu bater na porta. Ao ver que ninguém respondia, a garota decide entrar. Ao entrar na aconchegante casa, ela viu que em cima da mesa haviam 3 tigelas de mingau, uma grande, uma média e uma pequena. Cachinhos Dourados provou o mingau da tigela grande e quase queimou a língua de tão quente que o mingau estava. Em seguida, experimentou o mingau da tigela média e achou o mingau muito frio e sem graça. Finalmente experimentou o mingau da tigela pequena e estava morno e delicioso, por isso comeu tudo. Depois, cansada, viu 3 cadeiras e resolveu se sentar em todas. A cadeira grande era muito dura. Sentou-se na média e achou que era desconfortável. Depois, sentou-se na cadeira pequena, achou-a confortável. Mas a cadeira era frágil e acabou quebrando com o peso de Cachinhos Dourado. Ela continuou explorando o lugar e subiu as escadas, chegando ao quarto dos ursos, onde viu 3 camas, uma grande, uma média e uma pequena. Se deitou na cama grande e era enorme e muito dura. Se deitou na cama média e era mole e desconfortável. Ao se deitar na cama pequena, a garota achou que era perfeita. Assim, adormeceu. Pouco tempo depois, os ursos voltaram a casa e logo viram algo de errado. O papai urso disse: "Alguém mexeu no meu mingau." A mamãe ursa disse: "Alguém mexeu no meu mingau." O filho ursinho, chorando, falou: "Comeram todo o meu mingau." O papai urso disse: "Alguém se sentou na minha cadeira." A mamãe ursa disse: "Alguém se sentou na minha cadeira." O ursinho, chorando, disse: "Alguém se sentou na minha cadeira e a quebrou toda." Subiram então até o quarto. O papai urso disse: "Alguém se deitou na minha cama." A mamãe ursa disse: "Alguém se deitou na minha cama." O filho ursinho deu um grito dizendo: "Tem alguém deitado e dormindo na minha cama." Cachinhos Dourados acordou assustada e num pulo saiu correndo. A menina quase caiu, mas o papai urso a segurou e explicou que aquela casa era deles e que ela não poderia entrar assim sem ser convidada. A menina se sentiu envergonhada e foi embora,
prometendo nunca mais entrar na casa das pessoas. E esta é a história de Cachinhos Dourados e os 3 ursos. Agora a tia Gláucia pergunta para vocês: o que Cachinhos Dourados fez? Foi certo ou foi errado? A gente pode entrar nas casas das pessoas sem pedir licença? A gente pode mexer nas coisas das pessoas sem autorização? Então, esta foi uma atitude errada, não foi mesmo? E na história, a tia Gláucia percebeu que tinha o papai urso, a mamãe ursa e o filho ursinho. Vocês perceberam que eram 3 pessoas na família, na casa. E dentro da casa tinham objetos. Que objetos que eram? Vamos lembrar. Tinha a mesa com as tigelas de mingau, as cadeiras e as camas. Quantas cadeiras tinham? Vocês se lembram? Quantas tigelas de mingau tinham? E quantas camas? Vocês perceberam que cada cadeirinha era de um tamanho? De quem será que era a cadeira maior? E de quem será que era a cadeira média? E a cadeira pequena? De quem era? E as tigelas de mingau? Onde estavam os mingaus? Tinha mingau na tigela grande. De quem era o mingau que estava na tigela grande? E de quem era o mingau que estava na tigela média? E o mingau que estava na tigela pequena? E as camas? Tinha uma cama grande. De quem era essa cama? Tinha uma cama um pouco menor, que era a cama média. De quem era? E a cama pequena? De quem será que era essa cama? Crianças, agora nós vamos descobrir juntos os tamanhos pequeno, médio e grande dos objetos. Lá na história, a tia Gláucia contou para vocês sobre o tamanho das tigelas, das camas e das cadeiras dos ursos. Em casa, eu encontrei esses 3 cones. Vejam, eu tenho 1, 2, 3 cones. São todos do mesmo tamanho? Vamos ver? Este cone, ele é maior do que este outro aqui, não é? Vejam o tamanho. Que também é maior do que este. Então, eu tenho um cone grande, eu tenho um cone médio e eu tenho um cone pequeno. Em casa também eu encontrei 3 pratos iguais. E vejam, eu tenho um prato grande, eu tenho um prato médio e eu tenho um prato pequeno. Assim como na história, tinha as tigelas dos ursinhos, não é mesmo? Então, vocês vão procurar em casa, como a tia Gláucia fez, objetos e comparar o tamanho. E agora, eu tenho 2 garrafas. Eu não tenho uma maior e uma menor. Eu tenho as 2 do mesmo tamanho. E essas 2 garrafas? Eu tenho uma maior e uma menor. Qual que é a garrafa maior que está na mão da tia Gláucia? É a garrafa verde. E a menor é a rosa. Então, eu tenho 2 garrafas, uma grande e uma pequena. A verde é maior e a rosa é a menor. Em casa, vocês vão explorar os objetos de vocês, vão procurar algumas coisas que dê para vocês compararem os tamanhos. Vejam quais são os menores, quais são os maiores, tá certo? Espero que vocês tenham aprendido muito na nossa aula de hoje. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.